Hoje, vamos refletir sobre o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Esse mandamento é um chamado à gratidão, ao respeito e ao amor por aqueles que foram os instrumentos de Deus para nos dar a vida. Ele nos ensina que o amor aos nossos pais faz parte da ordem da caridade, ou seja, do amor que devemos a Deus e ao próximo. Honrar nossos pais significa reconhecer o esforço deles por nossa vida, nossa formação e pelo ensinamento do caminho de Deus. Esse mandamento não se limita apenas aos pais biológicos, mas se estende a todas as figuras de autoridade que Deus coloca em nossa vida, como professores, avós, responsáveis e líderes. Além disso, honrar pai e mãe também tem uma dimensão prática. Envolve obedecer, respeitar e cuidar deles, especialmente em sua velhice ou em momentos de fragilidade. É uma forma de agradecer pelo cuidado que nos deram ao longo da vida. O quarto mandamento também nos lembra que a família é a base da sociedade. Quando respeitamos nossos pais e vivemos em harmonia no ambiente familiar, contribuímos para um mundo mais justo e mais amoroso. Ele nos ensina a valorizar o matrimônio, a respeitar a vida, a construir relações saudáveis e até a viver bem como cidadãos, respeitando as autoridades e contribuindo para o bem comum. No livro do Êxodo, encontramos a promessa de Deus para aqueles que cumprem esse mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Aqui, Deus nos ensina que respeitar nossos pais traz bênçãos, incluindo a promessa de uma vida longa e próspera. Já no livro do Deuteronômio, o quarto mandamento é reforçado com um chamado à obediência. Deus lembra ao povo que seguir esse mandamento não é apenas um dever, mas uma forma de garantir o bem-estar na terra prometida. Assim, honrar pai e mãe não beneficia apenas a família, mas também a comunidade, fortalecendo os laços entre as pessoas e promovendo a paz. No Novo Testamento, Jesus reafirma a importância desse mandamento, mostrando que ele não perdeu sua força com o passar do tempo. Em diversas ocasiões, ele lembra que honrar pai e mãe é parte do amor ao próximo, o grande mandamento que resume toda a lei. Ao corrigir os fariseus, por exemplo, Jesus destaca que o cuidado e o respeito com os pais não podem ser substituídos por tradições humanas. A Igreja nos ensina que a família é muito mais do que uma convivência entre pessoas. Ela é o alicerce da sociedade e uma verdadeira igreja doméstica, onde aprendemos a viver os valores cristãos. No plano de Deus, a estrutura familiar tem um propósito claro: unir homem, mulher e filhos em torno do matrimônio, com o objetivo de promover o bem-estar dos cônjuges e criar um ambiente propício para o nascimento e a educação dos filhos. Cada membro da família tem dignidade igual, pois todos são filhos amados de Deus, chamados a viver o amor e o respeito mútuos. É nesse ambiente que as virtudes humanas e cristãs são plantadas, cultivadas e florescem. Além disso, a família tem um papel essencial na sociedade. A Igreja nos lembra que ela é a unidade básica da vida social, onde se aprendem valores morais e as bases para uma convivência harmoniosa. É na família que as crianças crescem aprendendo sobre respeito, bondade e responsabilidade, tornando-se preparadas para contribuir com o bem comum. A responsabilidade da família também se estende para além de seus membros diretos. Cuidar dos jovens, apoiar os idosos, estar ao lado dos doentes e ajudar os mais pobres são expressões concretas do amor ao próximo que começa dentro do lar. E para que esse núcleo tão importante possa cumprir sua missão, a Igreja também ensina que as autoridades têm o dever de proteger e apoiar as famílias. No entanto, esse apoio deve vir sem interferências injustas, respeitando a liberdade e a autonomia que Deus concedeu a cada lar. A convivência familiar, como ensina a Igreja, é construída sobre deveres mútuos, que fortalecem os laços e promovem a harmonia. Os filhos têm um papel essencial nesse equilíbrio. O respeito aos pais não é apenas uma obrigação moral, ele nasce do amor e do reconhecimento pelo dom da vida. Honrar pai e mãe significa valorizar os sacrifícios feitos por eles e reconhecer seu papel como primeiros educadores na fé e na moral. Enquanto vivem sob o mesmo teto, os filhos são chamados à obediência. Essa obediência, porém, não é cega. Ela deve sempre respeitar a consciência e os princípios morais. Quando chegam à maturidade ou seguem seus próprios caminhos, essa relação se transforma, mas o dever de respeito permanece. Além disso, na velhice ou em momentos de necessidade, os filhos devem retribuir o cuidado recebido, prestando assistência material, emocional e espiritual aos pais.
por outro lado, os pais também possuem deveres claros diante de seus filhos. São eles os principais responsáveis pela educação moral e espiritual, um chamado que vai além das palavras. O exemplo é a base da formação. Pais que vivem as virtudes, buscam a Deus e praticam a caridade, ensinam muito mais por suas ações do que por seus conselhos. Eles têm o dever de transmitir a fé, seja pelo testemunho de vida, seja pela catequese, conduzindo os filhos no caminho da santidade. Ao mesmo tempo, os pais devem respeitar a individualidade e as escolhas dos filhos, reconhecendo que cada um deles é um ser único, com talentos e vocações dados por Deus. Isso não significa ausência de orientação, mas sim um acompanhamento amoroso, sem imposições, para que os filhos possam crescer em liberdade e responsabilidade. Assim como honramos nossos pais, somos chamados a respeitar as autoridades da sociedade civil, pois elas também têm a missão de promover o bem comum e garantir a ordem. Esse princípio está diretamente ligado ao mandamento de honrar pai e mãe, que nos ensina a valorizar todas as formas legítimas de autoridade estabelecidas por Deus. As autoridades têm um papel fundamental na construção de uma sociedade justa e digna. No entanto, o exercício da autoridade deve ser compreendido como um serviço. Governar não é dominar, mas servir ao próximo com responsabilidade e integridade. Isso significa que toda liderança deve ter como objetivo o bem-estar das pessoas, priorizando a dignidade humana e os direitos que Deus concedeu a cada indivíduo. Além disso, a autoridade deve sempre se pautar pela moralidade. Qualquer ação que fira os princípios éticos, promova injustiças ou desrespeite os mais vulneráveis, está em contradição com o propósito que Deus estabelece para o governo humano. Os líderes têm a responsabilidade de criar leis e regulamentos que protejam a vida, promovam a paz e valorizem a solidariedade entre os cidadãos. Esse chamado ao respeito pelas autoridades, no entanto, não é um convite à submissão cega. Nós, como cristãos, temos o dever de discernir e questionar ações ou leis que se afastem da justiça e da moral. Nosso compromisso é, acima de tudo, com a verdade de Deus. Dessa forma, o relacionamento com as autoridades deve ser baseado na busca do bem comum, na prática da justiça e no respeito mútuo. É assim que contribuímos para uma sociedade mais humana e mais próxima do plano divino. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de dar uma força para o canal. Todo o material que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção de cada vídeo tem seus custos. Por isso, se você puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. Com a sua contribuição, você ajuda a manter o canal ativo e a garantir que sempre traremos conteúdo de qualidade para você. E se você quer ir além, confira o nosso clube de membros. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos que vão te ajudar a aprofundar ainda mais no conhecimento. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Interaja com a gente deixando um comentário, pode ser uma dúvida, uma sugestão ou até mesmo sua opinião sobre o tema que abordamos. E para continuar o aprofundamento sobre os mandamentos, te convido a assistir ao nosso vídeo sobre o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Tenho certeza de que você vai aproveitar muito.